a Bíblia já inspirada pela pessoa do Espírito Santo, homens levantados e inspirados pelo Espírito Santo para registrar as eternas verdades de Deus, e esse camarada preferiu esse tipo de ajuda para deixar um tipo de material para influenciar milhões e milhões de pessoas. Exatamente isso que o senhor está falando. Então, é um perigo, pastor Eliseu, quando o senhor sabe que eu tenho me dedicado ao hebraico, né? Minha especialidade é o hebraico, e a gente vê essas aberrações, né? Como é que o Espírito Santo é uma força ativa se ele se entristece? Por exemplo, vamos citar aqui, né? Começando já para as Escrituras, para a gente ser mais prático, olha aqui que diz Isaías capítulo 63, o verso de número 10, não é? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Por favor. Pode, pastor. Olha lá, pastorzão, Isaías 63, verso 10, não é? Posso ler, pastor? Pode ler, meu pastor. Lê a partir do 9. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Pastor Eliseu, essa é uma das teses bíblicas mais fortes da doutrina da Trindade. Embora o tema aqui não seja a Trindade, esse é um dos versículos mais fortes que a Trindade, não é, já operava no Antigo Testamento. Porque o verso 9 diz assim, em toda angústia deles, ele se angustiava. Ele aqui é o Pai, é a figura do Pai. E o anjo da sua presença o salvou. Até aqui tudo bem. O anjo, Deus pode enviar um anjo, darei ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Mas aí o texto assim, por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu. Opa, anjo não pode remir ninguém, porque remir envolve um preço de sangue. Então, o anjo da sua presença aqui é o Cristo, não é? Ele é o anjo do Senhor no Antigo Testamento. E depois, no verso 10, que é o objeto do nosso estudo, diz que eles foram rebeldes e entristeceram o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo, pastor Eliseu, é uma força ativa, ele é um ser impessoal, parece um paradoxo, né? Se é ser que pressupõe existência, não é? Mas como é que uma força pode se entristecer? Imagine o senhor na sua casa tem tomada, o senhor está aí conectado, o seu celular, bater na tomada assim e ela se entristecer. Você já imaginou isso? Ô, Eliseu, não bate em mim não que eu vou ficar triste. Coisas não têm sensibilidades, o Espírito Santo sim. Então o Espírito Santo, pastor Eliseu Rodrigues, é uma pessoa, e esse texto já no Antigo Testamento prova que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Palavra sua, meu amigo. Como foi dito, as pessoas se revoltam e assim o Espírito Santo se entristece. E isso se repete no Novo Testamento. Assim como a boa cristologia é baseada desde o Antigo Testamento, pois o próprio Jesus fez assim em Lucas capítulo 24, em seus sermões de Mateus capítulo 5 a 7, no grande sermão da montanha, a pneumatologia ortodoxa, bíblica e correta se inicia a partir do Antigo Testamento e se destaca, é mais iluminada no Novo Testamento, quando a Bíblia diz para não entristecermos a pessoa do Espírito Santo. Então, a pergunta-chave que você faz ao TJ, não precisa expulsar o demônio dele, não precisa falar língua estranha na frente dele, faz uma pergunta boa para ele. Senhor testemunha de Jeová, o senhor consegue entristecer uma força ou o senhor entristece uma pessoa? E deixa ele responder. Porque se o Espírito...
aí. Isso, Deixa ele responder. inverte, né? Isso é uma técnica da apologética, né? Você inverte a pergunta, né? Você está aqui me dizendo, me falando que o Espírito Santo não é uma pessoa. E olha como eles são capciosos, pastor Eliseu. Vamos agora para Mateus 3,11, por favor, não é? Mateus 3,11, não é? Olha o que eles dizem. Posso ler? Pode ler. É um texto célebre, né? Eu os batizo com água para arrependimento, como saiu na nova versão NVI agora, né? Por causa do arrependimento. Isso. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, veja bem, olha o que eles disseram aqui no livro deles. Eu vou dar a fonte bibliográfica, né? Eu gosto de ser muito, muito correto aqui naquilo que eu estou falando. No livro deles, que é chamado O Paraíso Pode Ser na Terra, eles argumentam assim esse texto. Ó, eu estou usando o argumento deles e vamos contrapor o argumento deles. O que eles dizem? Ó, assim como a água não é uma pessoa, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa. Então, olha que analogia ridícula, pastor Eliseu. Ele está dizendo assim, é um argumento que eles usam. Está aqui, ó. O livro é esse aqui, ó, Paraíso na Terra, página 40. Então, olha o que eles dizem. Assim como a água não é uma pessoa, o Espírito Santo também não é uma pessoa. Meu irmão. O que Paulo cita, né, em Romanos 3, a depravação total, ou seja, da humanidade inteira. Paulo diz, não há quem entenda. Realmente a mente do homem foi atingida, cara. Tem as escrituras com tanta sabedoria e o cara, através de uma analogia dessa, ainda consegue conquistar a gente, que é pior do que ele. Mas você acredita que eles usam esse argumento, pastor? Assim como a água não é uma pessoa, ora, comparar água com uma pessoa é um absurdo, é um negócio que foge de qualquer inteligência mínima. Né? Uma criança de 5 anos sabe que beber água não é a mesma coisa que beber uma pessoa. Entendeu? Então, veja só. Se esse argumento deles é certo, ó, pessoal, preste muita atenção, né? Eu já vi alguém falando aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. E é isso que nós estamos defendendo aqui. Nós estamos defendendo justamente isso. Mas partindo de como os TJs usam para desarticular a nossa tese, não é? Então, já que o Espírito Santo não é uma pessoa, olha o que Paulo diz, querido pastor Eliseu, em Romanos capítulo 6, verso 3. Vamos usar a mesma analogia deles. Vamos lá. Lê para nós aí, Romanos 6, verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, nós podemos dizer assim, ó, a morte também não é uma pessoa. Consequentemente, Jesus também não é uma pessoa. Ora, se água não é pessoa, morte também não é pessoa. Então, é um argumento ridículo. Ridículo. Veja, pastor, a capacidade do homem não regenerado. Romanos capítulo 1, e isso é visto entre os hereges, nas seitas, porque ali o Espírito Santo não age como age na verdadeira igreja. Olha o nível que o homem desce.